terra. São eles os notáveis. E as palmas e as vozes. Não tenho outro bem além, não tenho outro bem senão a ti. 3, 2, 1 e... Não tenho outro bem senão a ti. E quanto aos santos que há na terra, são os notáveis, dos quais eu tenho todo o meu prazer. O meu prazer são os notáveis, dos quais eu tenho todo o meu prazer. Agora você vai olhar para algum notável que está perto de você e dar um abraço nesse notável. Não tenho outro bem senão a ti. E quanto aos santos que há na terra, são os notáveis, dos quais eu tenho todo o meu prazer, o meu prazer. Aleluia! Mais uma vez. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil. E toda íris vejo o arco-íris de Deus. Contemple as cores, 7 flores lá no céu. Um sinal entre Deus e todo mortal. E não tem dilúvio afinal ocorrerá. Ao novo dia que só de alegria traz. Esta aliança é minha segurança e paz. Como você, todas coração e valeu, acredite, confie em Deus, já não há mais destruição. Vou te ver lhe dar salvação, pois é fiel. Aleluia, pela fidelidade do Senhor. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Tudo isso é a fidelidade de Deus sendo colocada diante de nós. É o Senhor olhando para mim e para você dizendo: essa é a minha promessa é fiel. Aleluia, irmãos.
A promessa de Deus e a realidade são a mesma coisa. Diga para quem está perto de você: a promessa de Deus e a realidade são a mesma coisa. Porque Ele é fiel. Que todo olho possa ver a fidelidade do Senhor. Que toda íris veja o arco-íris de Deus. Vamos mais uma vez. Que toda íris veja o arco-íris de Deus. Contemple as cores, 7 flores lá no céu, como um sinal entre Deus e todo mortal, que não há dilúvio afinal ocorrerá. Qual novo dia que sol de alegria traz. Essa aliança é a minha segurança. Essa aliança é minha segurança e paz. Arco no céu, todas as suas cores ao léu. Quer dizer-me, confia em Deus. Já não há mais destruição. Antes dele a salvação, pois é fiel. Arco no céu, todas as suas cores ao léu. Quer dizer o quê? Confia! Confia em Deus, já não há mais destruição. Ele dá salvação. Antes dele a salvação, pois é fiel. Lá maior, Mi maior. Pois é fiel. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Pois é fiel. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil. Ele é fiel. Diga, Ele é fiel. Diga, Ele é fiel. Ore ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade na minha vida, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu não sou fiel, mas tu permanece fiel, Senhor. Muito obrigado, Pai amado. Pois é fiel. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, Senhor. Foi a fidelidade do Senhor que nos trouxe aqui. Nós somos extremamente gratos essa noite. Esse é o nosso lugar. Babilônia não é meu lugar. Sol. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste um pouco forte do Senhor. Jerusalém, por que deixar-te de adorar? O Deus vivo que em tantas batalhas
refletir que há lugares que não são nosso lugar. Nós só temos um único lugar na presença do Senhor. Quando em cativeiro, Te levaram os teus sacerdotes. e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer Como morrer de vergonha e dor. de vergonha e dor. Caminhava triste, Caminhava povo forte do triste, Senhor. o povo forte do Senhor. Ah, Jerusalém, Ah, Jerusalém, por que deixaste de adorar? Por que deixaste de Por que deixaste de adorar o Deus vivo? Em Em tantas batalhas te ajudou. batalhas te ajudou. Chora, Chora, Israel, lamento só. lamento só. Talvez Deus se lembre do Messias de Jacó. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama, Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. olha para quem está perto de você e diz com toda a força: Babilônia não é teu lugar. Aleluia. Desfrutamos aonde não é o nosso lugar. E aonde é o nosso lugar? Aonde é? Salmo 84:10 diz: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Amém? Diga assim para o Senhor: Senhor, um dia nos teus átrios valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Prefiro estar na porta da casa do meu Deus. Aleluia. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. E dos E Senhor, te entregamos nosso viver.
em espírito, em espírito, em verdade. em verdade. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Te adoramos te adoramos. em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Tu é o Rei, Senhor. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te Entregamos, Senhor, te entregamos. Te entregamos. viver. Receba a nossa vida para te adorar. Pra te adorar. Rei dos reis. Foi aí que eu nasci. Eu nasci, ó Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde o Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é Aleluia! Esse é o nosso prazer. os atos do Senhor. Esse é o nosso verdadeiro Meu alegria. prazer é Ó Senhor Jesus. na casa de Deus, onde o amor. Aleluia! Amém. Jesus é o Senhor. Nada. Ó Senhor Jesus, amém? Vamos orar com quem está do lado por essa próxima parte aqui da nossa reunião, que é o momento da palavra de Deus, tá bom? Vamos consagrar ao Senhor mais uma vez, amém?
Amém? Chegamos agora à nossa segunda mensagem dessa nossa comunhão. E o tema que nós escolhemos para essa conferência foi Jovens Notáveis. Amém? E ontem, à noite, nós já começamos a ver em Salmo 16. Vou ler novamente esses versículos para vocês. Versículos 1, 2 e 3, tá bom? Guarda-me, ó Deus. Vamos ler, tem como colocar no telão aí, né? Vamos ler juntos, tá bom? Vamos, mas sempre que eu pedir para nós lermos juntos, eu quero bastante força. Quem lembra do hino da força aqui? Então nós precisamos de força quando nós formos ler assim conjuntamente, coletivamente a palavra de Deus, tá? Vamos lá? Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão ti somente. Versículo 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Aqui são palavras de Davi. E ele, então, mostra que não existe outro além do Senhor, nenhum bem além do Senhor. E quando Davi olhava para a terra, ele percebia que os santos, eles eram notáveis. Outras traduções mostram que esses santos fiéis eram notáveis. E nós vimos que essa palavra notáveis também tem o seguinte significado: poderoso, excelente, nobre, ilustre, honrado. Então, essa conferência, nós queremos apresentar para você e também mostrar o coração de Deus, que quando Deus olha para a terra, Ele tem a visão apenas dos santos fiéis, e são excelentes, são notáveis, são nobres. Por isso que nós cremos que no nosso meio, Deus olha para cada um de nós e nos enxerga como jovens notáveis. Amém? Fala para quem está do teu lado, você é um jovem ou uma jovem notável. Assim, excelente. Na verdade, Davi, ele faz um paralelo à questão do mundo, das pessoas que não têm Deus. E o mundo tenta sempre trazer ou elevar pessoas. E hoje, principalmente, no nosso meio, na nossa era, no tempo em que nós vivemos, a gente sempre tem alguém que a gente considera notável. Dentro da área de cada um, dentro da necessidade de cada um. Alguns acham um cantor notável, outros acham um jogador de futebol notável, outros acham uma atriz notável. Hoje existem os influenciadores que conseguem arrastar milhares de seguidores. E essas pessoas, então, são consideradas no mundo pessoas notáveis.
Mas nós não podemos seguir os conceitos, o que acontece no mundo. Na verdade, os notáveis somos nós, amém? Por quê? Porque é assim que Deus nos enxerga. E dentro de todo esse povo de Deus, nós encontramos muitos que realmente têm um lugar de destaque na Bíblia. A sua história, os seus feitos. Só que nessa conferência, nós queremos mostrar que todos que foram chamados por Deus, eles são notáveis. Mesmo que a sua experiência tenha sido uma participação mínima de registro na Bíblia. Mas a questão não é o quanto a Bíblia registrou ou não. A questão é, quando Deus precisou usar, ele estava disponível para ser usado por Deus. Então nós vimos ontem um personagem que talvez a maioria não sabia que foi o Micaías. Só que o Micaías, nós vimos ontem, que ele era contemporâneo do profeta Elias. E geralmente nós só dávamos atenção ao profeta Elias, que era aquele que fazia cair fogo do céu, que foi arrebatado, um homem poderoso, e ele confrontava um rei Acabe, que foi mostrado para nós ontem que foi um dos piores reis de Israel. Um rei muito maligno, que se juntou com Jezabel, e realmente era um período de bastante trevas. E nesse período viveu Elias, que foi um grande profeta, mas também nós vimos que tinha o profeta Micaías. E ontem nós aprendemos uma grande lição. Micaías foi chamado perante o rei Acabe e o rei Josafá, porque eles queriam uma palavra dos profetas para saber se iam à guerra e venceriam ou não. E primeiro apareceu 400 profetas. E todos os 400 profetas falavam para o rei: vá, porque a vitória é garantida. Deus é com vocês, etc, etc. Só que o rei Josafá, que era rei de Judá na época havia dois reis, ele falou para Acabe: por acaso não tem um profeta que fale por Deus aqui? Aí o rei Acabe falou: não, tem o Micaías, mas ele nunca fala nada a meu favor. Então eu não quero chamá-lo. Mas no final das contas, mandou chamar Micaías e foi dada a seguinte dica para ele: meu amigo, fala o que Deus quer ouvir. Fala o que o rei quer ouvir, porque vai ser melhor. Mas enquanto 400 profetas, entre aspas, falavam uma coisa, a palavra de Deus para Micaías foi totalmente o contrário. Isso mostra que é um ponto muito, muito importante, principalmente na idade da maioria que está aqui. Nós temos a tendência de, por conveniência, para que não fique muito complicado a minha vida, é melhor eu fazer o que todo mundo faz. É melhor eu me vestir da maneira que todo mundo se veste. É melhor eu falar palavras que todo mundo fala. Mas nós vimos ontem uma pessoa, um profeta, que foi fiel ao que Deus determinou para a vida dele. Amém? Então, o que Deus procura hoje são jovens que sejam fiéis e notáveis.
Jovens que trazem no seu coração o desejo de sermos fiéis a Deus nessa era. Amém? Nós não seguimos o curso do mundo, nós não seguimos o que as pessoas do mundo fazem, mas nós somos aqueles que são fiéis. Então, Micaías ontem foi apresentado para nós, falou-se de muita coisa sobre ele, mas o que, em resumo, nós vimos essa questão. E uma coisa importante é que ele teve discernimento espiritual. Que hoje pela manhã, na nossa palestra, nós vimos que nós estamos diante de um campo minado, e nós atravessamos pontes, e corre o perigo dessas pontes caírem. E foi apresentado para nós ali a história de Daniel. E o Del Fábio aplicou muito a questão dos momentos da nossa vida. Você é um adolescente, daqui a pouco você passa para ser um jovem, de um jovem você começa a partir para a vida adulta. E nesse processo, nesse caminho, nós passamos por muitas situações, muitos lugares, muitas condições, e nós corremos o perigo de sermos afetados e pararmos a nossa carreira. Por isso que hoje pela manhã nós vimos a importância de nós estarmos bem alimentados. Porque, infelizmente, nós não podemos passar toda a nossa vida aqui no SESC. Então, podemos viver o resto da vida aqui, até a volta do Senhor. Você vai voltar para a sua casa, você vai voltar para o seu colégio, você vai voltar para a sua universidade, você vai voltar para a sua família, você vai voltar para o ambiente dos seus amigos. E isso nós não podemos fugir. Você vai passar por todas essas situações. Agora, existe algo que nós podemos fazer. Daniel e os seus amigos, eles foram levados para a Babilônia. Para eles foi ensinado a língua babilônica, a cultura babilônica. Eles serviram ao rei da Babilônia. Mas existia um item que foi o fator decisivo para a vida deles na Babilônia. Uma coisa aconteceu. Eles decidiram não se contaminar com as finas iguarias do rei. Eles falaram, essa comida nós não vamos comer. Nós vamos comer legumes, e etc. e tal, toda a história. Então, dentro do nosso viver humano, nós não podemos ter medo de fazer as coisas. Nós não podemos nos esconder. Nós estamos no meio dessa sociedade, mas nós podemos escolher nos alimentarmos da palavra de Deus. Amém? Fala assim, nós podemos escolher. Nós podemos escolher comer a palavra de Deus. Porque isso vai fazer toda a diferença. É a nossa reação. E dentro dessa reação, o Senhor vai encontrar pessoas fiéis. Não só Daniel, mas também os seus amigos, que tentaram mudar também o nome deles, a maneira como eles pensavam, mas em todas as situações, eles estavam prontos e eles passaram por todas as pontes. Eu desejo para vocês que vocês passem por todas as pontes. Amém?
Profetiza para quem está do seu lado assim. Irmão, irmã. Fala para quem está do teu lado. Você vai profetizar agora. Eu profetizo, em nome de Jesus, que você passe por todas as pontes. Até a volta do Senhor. Amém? Você está no colégio ainda, você vai entrar na faculdade, você vai passar por essa ponte do colégio. Você também vai passar por essa ponte da universidade. Você também vai passar sair da universidade, vai entrar por uma ponte para entrar no mercado de trabalho. Você vai casar, você vai ter filhos, você vai formar família. Quem foi que falou a glória aí? Porque nós não fomos escolhidos por Deus para ficar no meio do caminho, amém? Então ontem essa palestra teve muitos pontos importantes, resumindo aqui, foi isso. E hoje nós vamos falar sobre um outro personagem que talvez a maioria não conheça ou ouviu falar muito pouco. Vamos ler o título da mensagem de hoje. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ler o título da mensagem, porque nós vamos precisar explicar bem esse tema que nós escolhemos, tá bom? Vamos todos juntos, vamos lá? Há um propósito na sua presença. De novo. Há um propósito na sua presença. Agora você vai falar para quem está do lado isso aí, ó. Há. Amém? Podem sentar, irmãos. Aleluia. Agora vamos começar a mensagem de hoje. Por que nós escolhemos esse tema? Não foi fácil para mim escolher esse tema. Mas o sentimento é: você não está aqui por acaso. Se você está presente em um determinado lugar, em um determinado ambiente, não foi por acaso. Talvez você tenha saído de casa, alguns saíram ontem, outros saíram hoje, chegaram hoje, outros chegaram ontem, outros chegaram hoje, achando que você viria para mais uma conferência de jovens. E muitos aqui, não vou falar muitos, alguns, talvez se pudesse escolher, nem estaria aqui. Por alguma circunstância do pai, dos irmãos da igreja, você acabou vindo para cá. Mas eu quero falar algo para o seu coração. Foi Deus que trouxe você para cá. Nós vemos isso porque Deus, Ele sempre nos posiciona, Ele sempre nos coloca em algum lugar. José, por exemplo, ele foi vendido pelos seus irmãos. Depois ele se tornou um escravo no Egito. Depois ele foi para a cadeia, ficou preso durante alguns anos. E da cadeia, ele foi elevado a ser um governador do Egito. E nesse processo, o que nós enxergávamos
era que ele foi traído pelos irmãos e vendido, ele foi enganado pela mulher de Potifar, ele foi esquecido pelo padeiro? Acho que foi o padeiro, né? O copeiro. Foi esquecido pelo copeiro. E quando os seus irmãos, por conta da fome, foram até o Egito, e José os reconheceu, em algum momento, José começou a testá-los. E eles não sabiam quem era José, que aquele homem era José, e começaram a falar entre si, e falavam, olha, isso aqui está acontecendo conosco, foi porque a gente fez aquilo com o nosso irmão. Então esse processo era algo que atormentava os irmãos de José durante todo esse tempo também. Mas em Gênesis 45, versículo 5, nós encontramos a seguinte palavra. Coloca aí no telão para a gente ver. Gênesis 45, versículo 5. Vamos ler juntos esse versículo, tá bom? Vamos lá? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos contra vós, porque... Peraí, vamos ler todos juntos, gente. Porque eu não queria abrir a Bíblia aqui para ganhar tempo, mas tudo bem, vou abrir aqui. Gênesis 45, versículo 5. Uau. 45, 5. Vamos ler juntos. Lembra que eu falei? Quando a gente for ler coisa junto, tem que ler com bastante força, tá bom? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então, numa esfera humana, natural, ele foi vendido e foi traído pelos irmãos, levado, mas na esfera espiritual, ele foi enviado por Deus. Não sei como você pensou, como você veio para cá. Você precisa entender nessa noite que você veio para cá porque você foi enviado por Deus. Amém? É assim que a gente precisa pensar. No capítulo 50, versículo 20, ele fala mais uma vez assim, ó, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, porque Deus levou José para o Egito. Foi para que ele estivesse no lugar certo, porque se ele não tivesse ali, nada daquilo poderia ter acontecido. Salvou muitas pessoas de morrer de fome, salvou a sua família de morrer de fome. Daniel também, quando ele foi para a Babilônia, levado para a Babilônia, ele foi, mas é porque foi Deus que também o enviou. Foi Deus que levantou o rei da Babilônia, foi Deus que fez todas tudo o que aconteceu. Foi Deus também que fez com que o rei tentasse levar alguns jovens para a Babilônia. E um desses jovens era Daniel, ele poderia muito bem ter morrido no ataque do rei da Babilônia, mas ele foi para a Babilônia. Por quê? Porque era importante que ele estivesse lá.
Porque nós precisamos estar no lugar certo. Porque no momento certo Deus quer usar você. No momento certo Deus quer usar você. Então existe o lugar certo. E quando você está no lugar certo, Deus vai criar o momento certo. Eu vou falar para vocês sobre Esté. Quem aqui sabe a história de Esté? Levanta a mão, só para eu ter ideia. Uau, metade não sabe. Esté, ela também viveu numa época em que os judeus estavam debaixo do cativeiro. Tem algum Esté aqui? Estézinha, vem aqui contar a história de Esté, Estézinha, sabe? Mais ou menos. É o seu nome. E numa determinada situação, a rainha da época, ela fez algo que desagradou o rei. O rei mandou chamá-la, ela falou, vou não. E envergonhou o rei na presença dos seus convidados. Aquilo desagradou o rei Assuero de uma maneira muito forte. E ele então falou, vou precisar de outra rainha. E ele mandou convocar em todo o reino moças para que pudessem ser candidatas à nova rainha. E havia uma moça que estava naquele lugar e ela foi escolhida para vir. E o tio dela, ela não era órfã, era criada pelo seu tio, e o tio dela falou, não declara que você é da nossa linhagem, não fala nada. E ela foi escolhida para ser rainha. E ela tornou-se então a rainha daquele reino. E esse reino, ele estava subjugando os judeus na época. E por conta de um inimigo dos judeus da época, o rei assinou um decreto, meio sem saber muito bem o que estava fazendo, que no determinado dia, todos os judeus iriam morrer. Todos os judeus iriam morrer. E o seu tio, chamado Mordecai, começou então todos os judeus... É a mesma coisa assim. Daqui a 20 dias, todos nós vamos morrer. Isso é um decreto do rei. Todos os judeus vão morrer. E qualquer um pode matar o judeu que não vai acontecer nada com ele. E isso abalou demais todo o povo judeu da época. E dentro do palácio havia uma pessoa que foi colocada naquele lugar. Você acha, quem que colocou Esté naquele lugar? Quem? Deus colocou Esté naquele lugar. E Esté são coisas bem interessantes, que eu vou ser bem detalhista nesse ponto. Naquela época, o rei, ele tinha a seguinte ordem: alguém só entrava em sua presença se ele chamasse. Podia ser quem fosse. Filho, mulher, servo, só entrava na presença do rei se ele chamasse. Se alguém entrasse no ambiente em que o rei estava no seu trono, corria um sério risco de morrer. Se ele chamasse, ok, sem problema. Se alguém entrasse sem ser chamado,
Se o rei estivesse num dia com bastante benevolência, e ele estendesse o cetro para aquela pessoa, ela não morreria e ela entraria sem problema. Agora, se ele não estendesse o cetro, ele estivesse de mau humor, ou não gostou da sua visita, a sentença era morte. E o tio da Esther começou a falar com ela. Esther, você também é do nosso povo. Você pensa que você está aí no palácio e não vai sobrar para você? Em outras palavras, é isso que ele quis dizer. Só que por uma questão arranjada por Deus, fazia tempo que o rei não chamava Esther. E o tio dela, pressionando ela, ó, fala com o rei. Ela falou, mas o rei não me chamou, faz um tempo que ele não me chama. Esther, capítulo 4, versículo 14. Uau. Eu estou lendo aqui na versão King James atualizada, tá? A partir do versículo 12, fala assim, ó. Deixa eu ver aqui. 13. O seu tio imediatamente mandou adverti-la. Não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Porque ela tinha falado que não tinha como falar com o rei. Versículo 14. Porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Então o tio dela falou, você está aí nesse lugar. E chegou a hora de você ser usada por Deus. Se você disser, não vou ser usada por Deus, Deus vai levantar outra pessoa. Deus vai fazer. Agora, as consequências, você vai ter que arcar. Então, se você está no lugar certo, aparece o momento certo de Deus te usar, e você recusa, você está arrumando um problema sério para você. E Mordecai falou para ela o seguinte, será que não foi para isso que Deus colocou você aí? A rainha Esther, então, tomou coragem, entrou na presença do rei, e o rei estava com o coração bom, estendeu o cetro para Esther, e daí começou a salvação para todo o povo judeu naquela época. Davi era um jovem. Davi era um menino. Ainda. E todos os seus irmãos foram para a guerra. E chegou um determinado momento que o pai deles falou assim, Davi,
pega esses pães aqui, esses mantimentos, vai lá para o acampamento do exército de Saul e leva alimento para os teus irmãos e para os soldados. Davi, então, saiu. E quando Davi chegou no acampamento do exército de Israel, foi exatamente na mesma hora em que Golias estava afrontando Deus e todo o exército. Você acha que foi o pai dele que mandou ou foi Deus que enviou? Deus que enviou. Então nós precisamos da percepção espiritual que no lugar que nós estivermos, no final das contas, foi Deus que nos colocou ali. E se Deus nos colocou ali, vai surgir o momento certo em que Ele vai querer usar você. Davi só matou Golias porque ele estava no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Outro episódio, que talvez a gente não perceba tanto. O Senhor Jesus tinha acabado de fazer um discurso e tinha uma multidão ouvindo. E ele precisava alimentar aquela multidão. E os discípulos falaram: nós não temos alimento para todo mundo. Manda o povo embora. Mas ali havia um menino que eu não sei porquê, Deus sabe, andava com 5 pães e 2 peixes. Na bolsa, talvez. Porque aquele menino estava ali com 5 pães e 2 peixes. Qual foi a ideia dele? Por conta disso, uma multidão foi alimentada, porque aquele menino estava naquele lugar, na hora certa, e no momento certo, ele pôde ser útil para Deus. Então existe um lugar, e existe um momento. E dentro desse aspecto que nós falamos agora, nós vamos apresentar para vocês uma pessoa chamada Eliú, que está no livro de Jó. Eliú, ele foi visitar Jó no momento mais difícil da vida de Jó. Nós sabemos da história de Jó. Jó era um homem próspero, ele era justo, e ele tinha uma família muito boa, filhos e filhas. E nós sabemos que ele precisou passar por uma prova, e Deus permitiu que muitas coisas na vida de Jó fossem tocadas, inclusive a sua saúde, inclusive o seu corpo. A única coisa que não poderia tocar era matar Jó. Mas Satanás recebeu permissão para fazer todo o resto. E Jó recebeu a visita de alguns amigos. E os amigos de Jó começaram a questionar o porquê de Jó estar passando por toda aquela situação. Por que, Jó? Por que você está passando por isso? Eu tenho certeza que você pecou. Essa era a tônica. Você deve ter feito alguma coisa para você estar passando por isso. E Jó começou então a rebater. E foram vários e vários capítulos do livro de Jó que era essa questão. Um falava, o outro tinha lá a sua desculpa.
daqui a pouco o outro, e 3 amigos de Jó falaram muita coisa, e Jó retrucava, e assim a coisa foi uma coisa bem complicada, até que apareceu uma pessoa chamada Eliú, e ele era o mais novo dentre aqueles homens. Em Jó capítulo 32, fala: Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Então, Eliú ouviu um monte de coisa. Um monte. E ele teve o discernimento espiritual para entender que ele precisava esperar e exercitar a humildade. Uma das coisas que os jovens precisam experimentar é a humildade. Quando Pedro escreveu uma de suas epístolas, ele falou assim: jovens, sede submissos aos mais velhos. Quando Pedro falou isso, tem um peso muito grande, porque quando ele foi chamado pelo Senhor, ele era jovem, e ele tinha muita dificuldade nesse ponto. Ele falou muita coisa que não devia falar, ele fez muita coisa que não deveria fazer, então ele aprendeu a lição. Um dos pontos importantes para os jovens é aprender a esperar e exercer a humildade, principalmente se ele tem o desejo de ser usado por Deus. E a Bíblia também diz que, por conta do tempo eu não vou ler, mas que Eliú, ele estava um pouco chateado por ter ouvido toda aquela situação. Ele já não estava aguentando mais. E quando ele começou a falar, Deus começou a agir naquela situação. Então ele trouxe muitas coisas importantes. Um ponto que abriu, vamos dizer assim, para um novo ambiente daquela conversa, e que é uma verdade super poderosa, que foi falada naquele tempo, está no versículo 8 do capítulo 32. Vamos ler juntos esse versículo? Jó 32, 8. Fala assim, ó. Vamos lá juntos? Na verdade, há um espírito do homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então essa é uma palavra do Novo Testamento, vamos dizer assim. Mas Eliú, ele estava no lugar certo. Ele poderia ter ido embora. Ele poderia ter desistido daquele discurso. Ele poderia ter dito, gente, estou indo embora, tenho mais o que fazer. Mas ele permaneceu ali no lugar, e no momento certo, Deus começou a usar Eliú. E no versículo 18 fala assim, ó. Versículo 18 fala: porque tenho muito que falar, e o meu espírito me constrange. Ele quis dizer o seguinte: eu estou cheio do Espírito de Deus e eu quero falar agora. E nos capítulos seguintes, no 33, no 34 começa, disse mais Eliú. No 35, disse mais Eliú. No 36, prosseguiu Eliú e disse. No 37, ele continuou falando. E no capítulo 38, o tema é: o Senhor convence a Jó da sua ignorância.
Então Deus usou aquele moço ali para dar fim àquela discussão e introduzir aquela esfera na esfera do Espírito, e a partir daí começou a mudar a história de Jó novamente e desenvolve-se para o final do livro, onde Jó vai declarar que eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, que Deus colocou você na igreja. Fala para quem está do teu lado, ó, Deus colocou você na igreja. Ah, mas eu sou muito jovem. Ah, mas eu não sei se eu posso. Ah, eu não sei se é a hora. Quero dizer para você que se você está aqui, Deus está dizendo, é a hora, amém? É agora. Você está no lugar e você está no momento certo. Por quê? Porque um outro ponto, para a gente partir para o final, é no lugar, no momento certo, e você precisa se conectar com o propósito de Deus. Deus vai te levar para o lugar, Deus vai te dar o momento certo, e Deus vai mostrar, conectar você com um propósito. A presença é importante, mas não só a presença, nós precisamos nos conectar com o propósito. Pergunta que cada um de nós deve sair daqui com isso na cabeça. Senhor, qual o propósito de eu estar aqui nessa conferência? Por que você me trouxe para cá? O que você quer falar comigo? Porque se você sair daqui, somente, participei de mais uma conferência e etc., agora eu vou para casa cuidar da minha vida, não completou. Se há a presença, se tem a palavra de Deus, você precisa descobrir o propósito. Qual o propósito de Deus ter trazido você para cá? Assim como Samuel foi levado para o templo, ainda uma criança. Ele estava no lugar, ele estava no momento importante, não havia mais a palavra de Deus nessa época. E ele se conectou com o propósito e mudou uma era. E tudo começou porque ele estava no lugar certo, no momento certo, e Deus tinha um propósito para a vida dele. Quero dizer para você, Deus tem um propósito para a sua vida. Profetiza para quem está do teu lado, assim, Deus tem um propósito para a sua vida. Agora, que propósito é esse? Você tem que perguntar para Deus. Você tem que perguntar para Deus. Você não pode sair desse final de semana, você não pode sair daqui sem saber qual o propósito de Deus para a sua vida. Presença, lugar, o momento e o propósito.
Tem outra história que eu gosto muito, está em Isaías capítulo 6, que eu acho bem interessante. Eu quero ler esses versículos com vocês. Isaías capítulo 6. Isaías, aqui é a visão de Isaías e o seu chamamento. Capítulo 6, versículo 1 fala: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do lumiar se moveram e à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, Isaías falou: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então Isaías estava no lugar. E ele estava também no momento certo. No versículo 6, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Lugar, momento, e agora veio o propósito. Isaías estava no lugar certo, no momento certo, e ele ouviu algo. Depois disso, ouviu uma voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem que ouviu isso? Por que Isaías ouviu isso? Porque ele estava presente. Ele estava no lugar certo, no momento certo. E ele se conectou com o propósito. Deus conversou. Quem há de ir por nós? Quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías imediatamente, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos repetir? Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos ficar de pé para a gente falar isso, amém? Vamos ficar de pé para a gente falar isso, amém? Você tem coragem de falar isso para Deus? Vamos nos conectar com o propósito. Nós estamos aqui presentes, no lugar certo, no momento certo. Tem um propósito. O que é que você vai falar? Envia-me. Vamos repetir, eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Amém, amém. Obrigado, pode sentar. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. Precisamos aproveitar as oportunidades. Quero falar uma coisa para vocês, tá? Oportunidade. Existe algo na nossa mente humana
na nossa mente humana, de que nós temos a vida toda pela frente. De que nós temos tempo. De que deixa para depois. Se Deus trouxe você para essa conferência, é porque Ele não quer deixar para depois. Ele tem um propósito para nós. Apóstolo Paulo também, ele era um homem muito zeloso. Ele era um homem muito zeloso. E ele gostava muito ali de toda a religião judaica. Ele era alguém consagrado ali, e era um estudioso da lei, zeloso demais. E ele começou a perseguir os cristãos. Aí, muitos saíram de Jerusalém por causa dessa perseguição. Aí Paulo, ele chegou para os principais sacerdotes e falou: olha, tem gente que fugiu, eu quero autorização para ir atrás deles. E os sacerdotes, um sacerdote deu lá autorização para ele, e ele então saiu para Damasco, para perseguir os cristãos. No caminho, a luz brilhou para ele. Podemos dizer que Paulo pensava que estava saindo para perseguir os cristãos. Mas, na verdade, era todo um arranjo de Deus. E Deus tinha planejado marcar um encontro com Paulo. Quero dizer para você o seguinte: não sei como você veio parar aqui, mas no final é porque Deus marcou o encontro com você. Fala para quem está ao teu lado, ó, Deus marcou o encontro com você, meu irmão, minha irmã. Ou você acha que você veio para cá só passear? Ou você acha que você veio para cá só... Para que você veio para cá? Nos bastidores espirituais, Deus planejou um encontro com você. E Paulo, então, a partir daí, se conectou ao propósito de Deus. Deus falou para ele: você está me perseguindo, você está fazendo pessoas sofrerem por causa do meu nome. Eu tenho um propósito para você agora, meu irmão, meu amigo. Você vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Então existe, mais uma vez, o lugar, a presença, o momento certo e o propósito. Então a pergunta: Senhor, repete comigo, Senhor, qual o propósito da minha presença? Aqui agora. Essa é a resposta que você precisa sair daqui com ela respondida. Essa é a pergunta, na verdade. A pergunta que você precisa sair daqui com ela respondida. Eu quero ler uma pequena declaração com todos vocês aqui. Tá certo aí, Paulo? André te mandou? Eu quero que você fique de pé para a gente encerrar, lendo, tá? Isso aí que a gente vai colocar na tela. Amém? Vamos lá? Você precisa ler com coração, tá bom?
Precisa ler com o coração. Não pode ser de qualquer maneira. Tá bom? Vamos lá. Deus não mede a importância da sua vida pelo lugar onde você está, mas pela fidelidade com que você cumpre o propósito para o qual Ele o colocou ali. Amém? Vamos repetir? Deus não mede a importância da sua vida pelo lugar onde você está, mas pela fidelidade com que você cumpre o propósito para o qual Ele o colocou ali. Amém? Vamos orar nos consagrando ao Senhor em pequenos grupos e assim a gente encerra por aqui, tá bom?